Olá! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui nesse curso de Habilidades do Futuro, no módulo Comunicação Interpessoal. Hoje nós vamos falar sobre conexão e networking. Bom, comunicação interpessoal é a nossa oportunidade de nos relacionarmos com diferentes pessoas em diferentes situações e para ela ser efetiva de fato, é preciso que ela gere conexões, mas não qualquer conexão. Nós estamos falando de conexões tanto no mundo real, no mundo em geral, como no mundo do trabalho. A conexão que nos serve, que nos importa, é aquela que possibilita o crescimento, ou, como eu chamo, o desafio do crescimento. É isso que a gente tem que buscar, e é por isso que nós vamos falar disso nesse módulo como um dos vértices da competência comunicativa. Reafirmando que o nosso objetivo geral nesse módulo é trabalhar a competência comunicativa, fazer com que vocês aprendam sobre ela, sobre as estratégias de interação e que essa seja uma etapa, um passo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da leitura de cenários que vai de fato colocar vocês frente ao desenvolvimento desses talentos, dessas habilidades do futuro. A comunicação sempre presente, eu costumo dizer que é como a nossa coluna vertebral que nos sustenta dentro dos diferentes contextos. Então é muito importante que a gente pense e fale sobre isso. Hoje nós temos uma agenda um pouco mais extensa, mas que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, Nós vamos falar sobre motivação, sobre situações de interação, os estilos de comunicação, as estratégias discursivas, a conexão legítima e o networking inteligente. Tudo num encadeamento que possa ser levado à prática, Então, antes eu tenho que fazer a crítica, a autocrítica, para depois avançar para a prática. Lógico que a gente tem um desafio no final desse módulo, e esse desafio eu estou chamando de sambódromo, porque eu quero que vocês façam uma análise com notas, para que tenham um arcabouço até visual mesmo, que vocês possam olhar e falar, bom, é aqui que eu preciso mexer, esse é o ponto que está mais forte, esse é o que está mais fraco. Nós vamos fazer isso de duas maneiras. Primeiro, eu trago alguns vídeos para que vocês possam olhar diferentes situações de comunicação e possam, então, perceber os componentes delas. E depois eu quero que vocês façam essa análise com vocês mesmos. Vou deixar uma ferramenta no final chamada Roda da Oratória, onde vocês vão poder dar nota a cada um dos atributos da comunicação. Vamos lá? Então, hoje, conexão e networking. E aí vamos falar sobre as motivações. Bom, a motivação, ela se difere de uma pessoa para outra, de uma situação para outra, e nós vamos ter motivações que são muito pessoais e aquelas que são coletivas, que fazem parte da equipe, do projeto. É preciso entender cada uma delas, o que eu faço por mim e o que eu faço por nós, por todos, pelo outro. Então, reconhecendo essas instâncias da motivação, eu tenho como implementar e como perceber onde cada situação vai me levar. E é muito importante porque é a motivação que nos impele a nos jogarmos em determinadas situações, em determinados eventos, Então, é por essa motivação que a gente se infla de entusiasmo, ou de preocupação, ou de medo, ou de reforço, Então, eu vou precisar entender
onde a minha comunicação se insere, para fazer isso de uma forma mais consciente e menos automática. A comunicação motivada ou com conhecimento da motivação, ela é capaz de alcançar melhor os objetivos, porque eu sei o que eu quero da situação, eu sei o que eu quero de determinadas interações. E sempre tem, né, sempre me perguntam e falam sobre o medo, sobre os pontos negativos na hora da exposição. Quando eu me conscientizo do que me motiva e onde eu quero chegar, eu posso dimensionar esse medo da exposição ou trabalhar com ele de uma outra forma. Então, identificando primeiro a motivação que é para a equipe, para o outro, para o coletivo, e aquela que é minha, que me motiva a estar em determinadas situações. E tem aquela máxima, que se a gente toma banho todo dia para poder se manter limpo, a motivação é a mesma coisa, ela precisa ser revisitada e validada com frequência. Vai se modificar, eu vou entendendo objetivos menores, outros objetivos, eu posso remodelar a minha motivação de acordo com os interesses, com as vontades, com os objetivos, com o comprometimento, enfim. Tudo isso tem que ser sempre validado com frequência para que eu me mantenha motivada a participar e a acompanhar as interações. E a gente começa esse módulo de conexão com motivação, porque sem a motivação dificilmente eu vou encontrar um interlocutor que se atreva a se conectar comigo, né? A motivação, ela é uma abertura para a conexão. E eu vou ter situações de interação que se diferem muito, tanto na motivação quanto no objetivo, né? Eu tenho situações de reunião de equipe, eu tenho situações de uma apresentação para uma pessoa, para 10, para 100. Eu tenho negociações. Em algumas vezes eu compro, em outras eu vendo. Eu tenho situações em que eu preciso acolher o outro, em outras que eu preciso ser acolhida pelo outro. Então, todas as nuances das interações, elas precisam estar presentes no meu entendimento, na minha consciência, para que a motivação aconteça de uma forma fluente, para que a comunicação também seja o tom dessa fluência. E agora, com a pandemia, nós tivemos duas situações de comunicação que se apresentam com diversas diferenças, importantes sinais de que a comunicação está sendo efetiva ou não, né? Então, nós tivemos, de uma forma, não é aleatória, mas assim, compulsória, nós tivemos que nos virar nas reuniões online, nos eventos online, nas aulas online, né? E quanto isso mudou a nossa forma de interagir. E os sinais de comunicação também mudaram nesse caminho, né? Eu tenho que cuidar da iluminação, do som, muitas vezes da conexão de internet, que não depende da gente. E são vários aspectos que vão se somar para que a comunicação aconteça de uma forma fluente e efetiva. Assim mesmo, os desafios da comunicação presencial, das interações presenciais, seja para reunião, apresentação, aula, enfim, eles se mantêm. E aí
eu tenho muito mais pistas presencialmente sobre essa comunicação do que da forma remota. Eu tenho toda a visualização do corpo, da forma como a pessoa está vestida, eu tenho uma condição de escuta um pouco melhor, porque tem menos aspectos que distraem. Então, são essas nuances na comunicação também interferem na nossa conexão, e é isso que eu quero que vocês estejam atentos em todas as situações que vocês possam vivenciar. Então, nós entramos numa vereda que são os estilos de comunicação. E primeiro eu quero fazer uma definição do conceito de estilo, que é um conceito, ele foi emprestado da arte, né, das artes, porque diz respeito a uma forma de olhar, a um conjunto de características que identificam uma pessoa ou um grupo. Então, eu vou ter também, no conceito de estilo, algumas camadas, né? Algumas que dizem respeito especialmente a mim, como falante, como comunicadora, e outras que me encaixam em grupos que eu possa me identificar mais com um grupo, com um estilo de comunicação do que com outro. E aí eu quero também chamar a atenção de vocês que naquilo que é pessoal, que é apropriado por mim como estilo de fala e de comunicação, estão aqueles aspectos que nós conversamos lá no módulo 1, quando nós falamos de corpo, expressividade. Então, tem características que pertencem a mim e que você também pode compartilhar dessa característica, mas ainda assim vai ser de uma forma diferente. Nós não vamos falar da forma exatamente igual. Então, com isso a gente vai ter sotaque, a gente vai ter trejeitos, gestos, tiques, e tudo isso, como eu falei lá, eu repito aqui, são características que podem ser modificadas desde que incomodem quem fala ou interfiram na interação de forma negativa. Então, compromete a inteligibilidade de fala, as pessoas não conseguem me entender, passa uma imagem diferente daquela que eu quero, então eu posso modificar isso. Mas, de um modo geral, essas características pessoais, elas são notórias e trazem, então, o nosso DNA, né? Então, quando eu escuto alguma coisa, eu já sei a quem aquilo me lembra. Quando você escuta uma voz ou quando você vê alguma coisa, você se lembra de alguém que fala, isso aqui parece com a Daniela. Eu ouvi uma coisa que a voz parecia a sua, ou o jeito de falar parecia o seu, ou de repente um brincão, nossa, esse brinco parece com o que a Daniela estava usando. Então isso vai formando a nossa imagem, a nossa comunicação, que é tudo. É fala, é voz, é visual, é hábito, é costume, né? Então, essa característica pessoal que nos identifica como comunicadores. E aí tem, então, as outras nuances do estilo que nos colocam em grupos. E aqui eu quero dizer assim, tem um grupo que é mais favorável e outro que é menos favorável? Tem. Mas eu não posso dizer que o tempo todo, 100% do tempo, eu vou estar pertencente ao grupo favorável. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que trabalhar esse atributo de comunicação para isso. Mas, eventualmente, eu vou precisar dos outros, ou eu vou usar involuntariamente um outro que não seja
tão benéfico. Por isso que eu preciso conhecer todos. Eu fiz 4 recortes, porque são os mais conhecidos, os mais utilizados para classificar estilo. E eu quero que vocês não olhem só como negativo e positivo, mas como uma passagem que nós fazemos em evolução, em um trabalho de autoconhecimento e de construção de relacionamentos saudáveis, né? Então, vamos lá. O primeiro aqui, o número 1, eu aponto para vocês aqui, é o estilo passivo, ou que pode ser considerado passivo. Eu ilustrei então com essa ponte que vai de um lado para o outro sem muita crítica, sem muita percepção, sem apurar tudo isso, né? É um comportamento de comunicação menos expressivo, que usa menos expressividade, que fica um pouco mais apático e que na condição de interação ele tem menos decisão, né? Tem um caráter menos decisório. E embora em alguns momentos seja muito válido, adotar esse estilo como o principal ou único é um grande erro, porque vai faltar posicionamento, vai faltar crítica, vai faltar interação e muito provavelmente não vai trazer a conexão que a gente espera. Então, é importante notar isso, se esse comportamento está muito presente, como é que eu faço para me desvencilhar dele ou para aprender novos comportamentos de comunicação. O segundo, eu chamo de incisivo. É aquele comportamento assim impositivo, em que só a minha verdade vale. Eu gosto sempre de trazer uma paródiazinha ou um ponto de comparação entre conflito e confronto. O conflito é um atrito, é um lugar onde eu penso diferente, né? Eu tenho uma divergência com o meu interlocutor, mas eu ouço e tenho a possibilidade de me colocar para chegarmos a um ponto comum ou não. Mas eu tenho essa possibilidade, eu uso isso de uma forma inteligente. No confronto, eu quero ter razão e o outro também, a gente não sai do lugar. Então, essa postura incisiva, impositiva, que tem muito pouca flexibilidade, né, intransigente, é também um comportamento que não traz muitos ganhos, embora em alguns momentos a gente precise dele. Então, é importante saber usar esse aspecto incisivo da comunicação, essa coisa de se colocar de uma forma que é o limite, é até aqui, não dá. Que parece muitas vezes mais agressivo, e na maioria das vezes mas ele tem o seu valor. Não para ser o comportamento ou o estilo adotado como único, mas ele pode fazer parte disso. O terceiro estilo, comportamento de comunicação, eu chamo de reativo, porque é aquele que eu pouco ouço ou só ouço até onde me possibilita reagir. Então a gente fica sempre com uma pedra na mão para ver quem vai colocar primeiro, quem vai atirar primeiro, quem vai interromper primeiro o outro. Então esse é um outro estilo que
tem um lugar de uso, mas ele é, eu diria, até mais prejudicial do que o incisivo, porque eu tiro do outro qualquer possibilidade de aprendizado. Tiro de mim também, porque eu pouco ouço, eu quero só me colocar, deixar minha pedra ali e fazer valer a minha vontade. Então, tanto o incisivo como o reativo são comportamentos que têm pouca flexibilidade. Lembra que a gente falou no módulo passado sobre a flexibilidade cognitiva? Ela está presente o tempo todo na comunicação e é importante que a gente saiba adotá-la como um mecanismo saudável e impulsionador do desenvolvimento profissional. E aí, por último, o estilo conectivo, que é aquele que a gente busca. É o que eu quero desenvolver de uma forma mais orgânica, mais robusta, que possa sustentar a minha comunicação, se não o tempo todo, na maior parte do tempo. Então, esse estilo é daquele comunicador que tem foco, que se faz presente, ele escuta, ele pondera e ele se coloca de uma maneira que não é imposta, que é gentil, que é flexível, que dá a chance de modificar essa rota, mas que faz ali um caminho a seguir, que abre uma trilha para conversa, para discussão, para interação, né? Então, ele checa, lembra da escuta, quando a gente fala, vamos checar se eu entendi bem ou se você me entendeu bem. Nesse estilo conectivo, isso está muito presente. Então, é o estilo que a gente tem que perseguir, é aquele que eu quero a maior parte do tempo. Nem sempre eu consigo, tem situações em que a minha emoção se exacerba, tem situações em que eu preciso me recolher, mas eu vou perseguir esse estilo conectivo porque é ele que vai me trazer exatamente aquilo que eu estou buscando, que são as conexões. Ok? Entendido? E aí, você sabe o que são estratégias do discurso? Como é que a gente faz escolhas para adotar esses estilos? As estratégias, então, são mecanismos que me colocam diante da situação de interação com um objetivo bem claro em que eu possa traçar comportamentos. E esse traçar, é importante dizer, não é forjar, não é inventar, não é fingir. É simplesmente se conscientizar para alcançar esses objetivos. Então, eu não vou vender não vou vender gato por lebre, eu não vou mentir sobre aquilo que eu estou fazendo, mas eu vou falar de uma maneira que eu possa encontrar os meios de alcançar seu coração, de trazer isso de uma forma que seja bom para nós dois, né? Ou três ou mais. Então, as estratégias do discurso, de novo, elas vão ser utilizadas de acordo com a intenção de comunicação, com aquilo que se quer, que se deseja da interação. E isso, muitas vezes, a gente não tem claro. Por isso é importante, principalmente no âmbito profissional, parar para pensar: o que eu quero? Eu só vou conseguir a assertividade se eu conseguir chegar nesse ponto, se eu conseguir entender o que eu quero despertar no outro. Eu quero que ele pense, eu quero que ele sinta, eu quero que ele faça alguma coisa. Então, a assertividade vem desse movimento, dessa intenção clara. E eu vou ter, então, algumas estratégias para ser utilizadas de acordo com essas intenções. Eu posso chegar numa determinada situação de comunicação, numa reunião, em que eu
preciso determinar o meu posicionamento. De que lugar eu falo? Com que clareza eu me coloco? Eu sei por que eu estou aqui, ou eu sei o que eu estou defendendo aqui, e aí eu trago isso de uma forma clara para o outro. Uma causa, um produto, um conceito. Estou defendendo, eu tenho esse posicionamento. Da mesma forma, eu posso também desenvolver um pensamento crítico ou uma crítica com relação a alguma coisa com a qual eu fui convidada a participar. E aí eu levo essa crítica não com um apontamento de dedo, não com um caráter negativo, impositivo, a menos que seja uma situação que isso tenha pertinência, mas uma crítica bem colocada, bem feita, ela tem o objetivo de fazer que a gente vire a página, que a gente alcance outra fase daquela situação, daquele relacionamento. Então, quanto é importante conhecer, entender e falar com propriedade. Uma outra estratégia discursiva é a identificação, eu encontrar no meu interlocutor um ponto que nos identifique e que possa então nos aproximar, também conhecido como rapport. Eu posso fazer isso de diversas maneiras, às vezes me antecipando a situação de comunicação, então eu estudo o meu interlocutor, eu sei ali o que ele faz, o que ele gosta, o que ele deseja, e aí eu vou então levando a comunicação, entendendo que eu começo a comunicação por essa identificação, como se fosse um anzol, uma fisga. Eu posso, na técnica de rapport, muitas vezes eu faço isso com a postura. Eu trago uma postura corporal que me identifica com aquele que está me ouvindo. E aí ele, sem perceber, ele se liga a mim e vai prestar mais atenção ao que eu estou falando. Um sorriso, muitas vezes, é uma técnica de rapport. Um aperto de mão, um abraço quando a gente puder fazer isso, de forma remota, algum comentário que seja generalizado, mas que provoque no outro aquela resposta mental de sim. Então, puxa, que bom que deu certo da gente se encontrar hoje, e o outro automaticamente vai falar sim. E aí você emenda um outro pensamento que também seja a resposta sim. Eu tenho certeza que eu vou trazer para vocês alguma coisa que vai ser útil. Sim. E aí você vai trazendo essa pessoa para a sua sintonia, né? Então a conexão se dá por aí. As novidades, né, as inovações, a forma como eu trago, que eu posso trazer uma coisa inovadora para a realidade da outra pessoa. Então, essa é uma estratégia que pode ser usada tanto no discurso, fazendo uma apresentação inicial com impacto, para depois eu chegar no assunto, como pode ser a própria matéria do discurso sendo inovadora. Olha, o que eu vou trazer para vocês hoje não está escrito em lugar nenhum, você não vai encontrar. Então, eu chamo a atenção e eu trago essa conexão. A desenvoltura com que a pessoa fala sobre determinado assunto também me ajuda a me conectar com ela. Se eu percebo alguns vacilos na hora dela falar, se eu percebo que ela não está tão consciente do que ela está falando, que ela está ali assim buscando me convencer, eu também vou ter mais dificuldade de me conectar. Então essa desenvoltura ela é conectiva. E aqui tem uma dicasinha. Toda vez que eu consigo falar em termos curtos, eu me conecto mais.
Quando eu começo a ter muitos prolongamentos, eu dou ao outro, principalmente no online, a oportunidade de se distanciar de mim. Tá? Então, importante notar isso. E por último, e não menos importante, é a estratégia de falar de forma coloquial, de buscar palavras que sejam conhecidas pela grande maioria, pelo público em geral. Porque quando a gente é de uma área muito específica, a tendência de usar termos que são pertinentes àquela área me vicia e faz com que meu pensamento fique muito tomado por essas palavras. Às vezes eu não consigo mudar o repertório. E é importante, então, que eu treine um repertório diverso para quando eu estiver falando com pessoas de outras áreas, eu consiga também me conectar a elas e não fique parecendo pedante ou exibida ou mesmo incompreensível. Então, essas estratégias de comunicação facilitam a nossa conexão. Porque a conexão hoje, ela está a um clique, né? Eu consigo falar com pessoas do mundo todo, mas o que de fato importa nessa conexão? É isso que eu quero que vocês tenham, que vocês pensem, que vocês imaginem. E que dentro de todos esses atributos de comunicação que a gente tem conversado, que vocês possam notar aqueles que fazem de vocês, né, ou de você, a conexão importante, aquela que faz diferença. Porque nós somos uma pontinha dessa rede. E cada um tem um papel, cada um tem uma função. Quando eu consigo enxergar em mim o meu potencial de comunicação, o meu lugar dentro dessa rede de conexão, eu fortaleço muito mais. Eu consigo aprimorar não só a minha comunicação, como as minhas relações, que é disso que a gente está falando, né? Então, ter consciência desse papel é um ponto muito importante, muito relevante e que precisa ser melhor trabalhado, né? Então, qual é o meu lugar na fila do pão? Onde é que eu entro aqui para compor uma equipe, para ajudar, para trazer o diferencial que a empresa ou o mercado ou as minhas relações pessoais buscam? Então, a conexão que faz a diferença é aquela que encontra um encaixe perfeito, aquela que tem um sentido que pode ser reconhecido pelo outro. Mas primeiro, lembra, tem que ser reconhecido por você. Então, passa pelo autoconhecimento, por tudo que a gente vem falando até aqui, para que eu possa depois chegar no que tem sido muito falado hoje, que é, eu posso ter todas as habilidades? Todas essas habilidades do futuro me pertencem? Eu sou bom em todas elas? Não. Mas eu tenho consciência de todas elas e eu posso, então, trabalhar por aquelas que mais me valorizam ou que mais se identificam comigo. A gente entra num conceito de inteligência coletiva, que é eu poder me aproximar de situações e de pessoas em que eu possa ser útil e possa também me valer do cuidado e das habilidades das pessoas que compõem essa inteligência coletiva. Então, eu posso me beneficiar pela interação, somando e sendo um encaixe ou um elo, né? Acho que fica melhor falar um elo mais sólido, mais consolidado. Então, na inteligência coletiva, eu entendo que eu sou boa em inovação e alguém é melhor em marketing. Oba, vamos lá, eu consigo trazer a minha habilidade para junto da sua habilidade e a gente vai compor uma equipe muito mais forte, muito mais inteligente.
Eu tenho experiência, mas eu não conheço determinadas linguagens. Então, quem pode me ajudar? Quem vai se somar a mim? A quem a minha experiência vai ser mais útil, mais interessante? E o conhecimento novo, como é que ele vai se somar ao meu? Na ONU, né, tem algumas características que são listadas, e mesmo no Fórum Econômico Mundial, quando faz essa listagem das habilidades do futuro, isso está sendo pensado. Eu preciso primeiro reconhecer no que eu sou útil, eu sou boa, eu vou render, né? Falando do rendimento, da produtividade intelectual e física, enfim, onde eu vou poder somar. E depois que eu identifico onde eu posso somar, eu também tenho a condição de solicitar aquilo que é mais escasso para mim. Dá para entender isso, gente? Aqui eu trago para vocês, né? Eu acho que a composição de um time de vários esportes mostra muito isso. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, o seu olhar, a sua forma de jogar. E essa forma de jogar tem um objetivo muito claro, que é ganhar o jogo, que é fazer pontos. Cada um tem o seu papel. E nesse vídeo de um TED Talk, isso é explicado de uma forma muito gostosa, muito bacana. Eu quero que vocês assistam, que vocês entendam o que é esse networking inteligente, né? Que ele começa muito pelas pessoas que nós já conhecemos. Muitas vezes um contato que está lá no passado e que a gente precisa esquentar, precisa rever. Muito se fala sobre o networking, converse com estranhos. Ele é interessante também, mas eu preciso ter muito claro o que eu quero e o que o outro tem para me oferecer. O que eu ofereço e o que o outro tem para me oferecer. E isso somado a encontrar um objetivo que seja partilhado. Não precisa ser o mesmo objetivo, mas que ele possa ser partilhado. Então, nesse vídeo, vocês vão conhecer um pouco desse conceito de networking que eu compactuo e que ajuda muito na hora de formar essa rede forte. Então, a conexão legítima, ela me impulsiona a ter uma rede forte, uma rede inteligente, uma rede que produz, que avança, que de fato faz diferença. Não como se fala nas redes sociais, 1 milhão de amigos, 1 milhão de seguidores. Não, não é isso. É alguma coisa que faz com que a engrenagem gire. E eu sou parte dessa engrenagem. E as pessoas que partilham dela comigo também me impulsionam a ir adiante. Por fim, para a gente poder chegar ao nosso desafio, são 2 vídeos que mostram formas de comunicação diferentes, com muito bom humor, mas que trazem aspectos tão importantes para que a gente se construa, né, se constitua como um bom comunicador, como alguém que vai de fato alcançar as conexões importantes. Então, vejam esses 2 vídeos e façam como no Sambódromo. Vocês vão criar critérios e vocês vão dar nota de 1 a 10 para os critérios que vocês elegeram primeiro nesses vídeos e depois para vocês mesmos, para um discurso, para uma leitura, para uma situação de comunicação que vocês já viveram ou que vão viver, que vocês possam se observar e dar notas dentro desses critérios.
E depois, então, uma outra ferramenta que é a roda de oratória, que tem os critérios já estabelecidos e vocês vão poder, dando notas a si mesmo, perceber quais são os pontos mais fortes e quais são aqueles que precisam de melhoria, se precisam de melhoria. Ok? O nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre autoconfiança, influência e adaptabilidade. Até lá, beijos para vocês.